Estão esta noite no 360, Pedro Frazão do Chega, Eurico Brilhante Dias do PS e Duarte Pacheco do PSD. Agradeço a todos a presença. Pedro Frazão, começo por si. Ouvíamos há pouco Rangel a dizer o seguinte: não existe nenhum bloqueio à partida. Isto é um bom começo, falando das conversações, obviamente. Sim, eu penso que é um bom começo, é um reconhecimento dos resultados eleitorais históricos que tivemos no domingo, mas no domingo também tivemos aqui nesta casa, e a Carolina vai-me deixar por fazer esta nota de repúdio, tivemos aqui também nesta casa da RTP a advogada de Mariana Mortágua a defender que o Partido Chega fosse ilegalizado, acusando-nos de sermos fascistas e de sermos racistas. E, para espanto da nação, o seu colega jornalista que estava nesse debate, em vez de questionar esse... Pedro, como deve imaginar, entendo que queira fazer... Não é verdade, deixe-me só dizer o seguinte. Deixe-me só dizer o seguinte. Eu entendo que queira fazer esse reparo. Como é que isso podia fazer, está a perceber? Entendo que queira fazer esse reparo. Como é que 1.300.000 votos podiam ser ilegalizados. Poderia ter feito esse reparo na altura. Eu permito que faça... Eu tinha estado em estúdio antes. Mas faz esse reparo agora, mas agradeço que fique por aí e que não... E queria também agradecer já agora de estarmos num painel onde estão presentes exatamente as três forças políticas, e eu espero que na RTP nunca mais exista uma voz da extrema-esquerda sem ter um contraponto do Chega, porque é para isso que isto é um canal público. É nós RTP, Pedro, nós RTP tentamos sempre, e sempre que é possível, muitas vezes o Pedro sabe, muitas vezes os nossos convites não são aceitos e, portanto, nem sempre é possível ter essa diversidade. Estamos a perder... Estamos a perder tempo. O comentário político, infelizmente, nesta casa é muito mais à esquerda do que à direita. Eu acho que isso tem que ser corrigido. O Pedro está aqui, Eu estou aqui porque o povo me deu essa força e o povo exige que o Chega esteja aqui. E também está cá porque fizemos esse convite, Pedro. Caso contrário, não estaria. Mas também está cá porque fizemos esse convite, por favor. Eu espero que a partir de agora, nesta casa, que é um canal público, a extrema-esquerda nunca mais deixe de ter um contraponto do Partido Chega. Vamos então tentar que o Pedro responda à minha pergunta. O facto de uma figura do PSD como Rangel dizer que não há bloqueios à partida, como é que recebe essa afirmação? Sim, recebo muito bem, recebo com muita alegria e recebo numa nota de respeito pelo povo e por aquilo que o povo disse, porque de facto o país virou e parece que o Sr. Ministro de Estado finalmente percebeu isso. O PSD andou um pouco autista nos últimos anos, sem nenhum desprimor para as pessoas que têm essa condição, mas andou um pouco aliado da realidade e, aliás, até alguns elementos do PSD em 2023 defendem isso mesmo, como é aqui o caso do meu colega de painel, que já em 2023 dizia isto que Paulo Rangel disse agora e que foi castigado dentro do próprio partido por isso. E, portanto, eu olho com bons olhos para o facto do PSD finalmente ter considerado os eleitores do Partido Chega, porque quando quiseram aliar o Chega das conversações, no fundo estavam a desrespeitar os eleitores do Chega, nomeadamente aqui também o Eurico Brilhante Dias, quando era líder parlamentar da maioria absoluta de António Costa, não só viu com bons olhos quando António Costa disse que não contava com o Chega para nada, como ele próprio no Parlamento disse várias vezes que do Chega não aprovava nada, não aprovava zero, mesmo que concordassem com as propostas e mesmo que tivessem propostas exatamente no mesmo sentido. E não aprovava porquê? Porque tinha um complexo ideológico e porque fazia uma ascese de pessoas, nomeadamente aquelas que votaram no Chega. As pessoas fartaram-se e, portanto, o país virou e deram uma chapada de luva branca nesta esquerda e varreram a esquerda. Portanto, parecia um bom começo. Numa próxima ronda vou voltar ao tema das negociações. Pedro Frazão, o PSD recusa o Chega no governo, mas admite o diálogo para determinados acordos. Nestes termos estão disponíveis? O Chega está disponível? Sim, sabe, Carolina Freitas, o Chega sempre contribuiu para a qualidade da democracia, para utilizar aqui uma expressão que este senhor deputado do PS acabou de utilizar. Mas eu quero lembrar aqui que este senhor deputado, que era líder da bancada do PS, em 2022, não contribuiu para a eleição do vice-presidente do Chega da Assembleia da República por 3 vezes. E isso é que melindrou a democracia. E, portanto, o que aconteceu foi que o PS andou anos e anos a humilhar os eleitores. E os eleitores levantaram-se porque a voz dos portugueses está-se a ouvir, não só em relação ao PS, mas também em relação ao PSD, que também tem contribuído em grande medida para esta degradação da democracia. E sabe porque é que a voz dos eleitores está a levantar contra o PSD? Porque Carlos Moedas tentou discursar no balcão da Câmara Municipal de Lisboa para os adeptos do Sporting e foi veiado pelos adeptos que não o deixaram falar. Sabe, gritando o quê? A cidade é nossa, a cidade é cristã.
E existe este sentimento na população geral, existe um sentimento de mas traição. eu gostava que respondesse, existe um sentimento de traição relativamente às causas que nos levaram a estes resultados. Os portugueses nestas eleições também atribuíram maior número de votos à AD, ao Chega e ao PS, e ao Chega, como preferir. E essa é a qualidade da democracia. E os portugueses que nos estão a ver agora querem saber qual é a disponibilidade do Chega para contribuir para essa estabilidade governativa. Os portugueses que ouviram Deixa-me só concluir. Nestes termos, sem ser a fazer parte de um governo, se estão disponíveis para conversar, e há outra linha vermelha que tinham colocado. Se o governo conversar com o PS, não conversa connosco. Mas quando é que o Chega disse que não conversava com o PSD? Sempre, desde 2022, que o Acabei Chega de lhe dar um disse exemplo. Que, Ainda ontem Pedro Pinto disse... Também no Orçamento de Estado, diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és, não é? Dizemos nós o povo, diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Então diga a real posição do Chega. A real posição é essa, é que o Chega está disponível para conversar com quem ganhou eleições, que foi a AD. Foi mesmo que fizemos o ano passado. André Ventura disse muito claramente, depois de Luís Montenegro a dizer o não é não, disse muito claramente que estava disponível para arranjar uma solução de estabilidade para o país. Porque o país já o ano passado demonstrou nas urnas que queria uma viragem à direita. O país virou à direita. Quem quiser tapar isso é estar a tapar o sol com a peneira. E, portanto, há que respeitar esses resultados. Ainda hoje estivemos com o Sr. Presidente da República e foi exatamente também essa uma das mensagens que eles nos passou. E, portanto, nós não podemos diabolizar as forças políticas como fez o PS com o Chega. Antes das eleições, o líder, o secretário-geral do PS, disse esta frase: o Chega é um bando de bandidos. Disse, é um bando de delinquentes, aliás. Já se referiu aqui disse que era um concretamente bando de duas vezes ao Eurico Brilhante Dias, vou pedir também para responder. O PS, que muitas vezes acusou o Chega de estar a atribuir culpas coletivas, teve o seu secretário-geral a dizer que um partido era um bando de delinquentes. Não sei se estava a incluir também 1.200.000 que tinham votado o ano passado e 1.300.000 que votaram agora, e ainda não contámos a imigração. Eurico Brilhante Dias pode responder quem assim contribui possível, para a Pedro, degradação da democracia e diaboliza os oponentes políticos não é nada mais ninguém do que o Partido Socialista. O ponto de honra que falava há pouco. Sim, Carolina Freitas, muito obrigado. Eu acho que, de uma vez por todas, nós temos que meter o Partido Socialista na ordem. E nem sequer é o Chega que vai meter o Partido Socialista na ordem, são mesmo os eleitores. E já começou pela noite eleitoral. Porque esta conversa da extrema-direita é só uma estupidez. Porque, primeiro, é anticientífica. Porque, cientificamente, o Chega é considerado de um partido de direita radical ou, no máximo, de direita populista. Extrema-direita. E depois, hoje, todos nós, nas nossas famílias, nos nossos círculos de amigos, no nosso bairro, no nosso prédio, todos nós temos alguém que vota no Chega. E, portanto, estar a dizer que 23% da população portuguesa é de extrema-direita é absolutamente errado e é até uma falsidade. E, além disso, o Chega nunca quis contornar as regras parlamentares, nem nunca quis controlar as regras democráticas, que é isso que caracteriza a extrema-direita. O Chega é um partido democrático, do arco da democracia, do arco da governação, e vai ser o povo que vos vai meter na ordem. Vai ser o povo que vos vai meter na ordem. Aquela versãozinha que fizeram com o Lula não era corromper as instituições. Os resultados eleitorais foram uma enorme chapada de levamento e esgotaram as pastilhas reunidas farmácias socialistas. Pedro Frazão, está feito o seu ponto de honra. Eu gostava que me respondesse ao seguinte: em que matérias é que o Chega tem interesse de conversar com o PSD e de ver as vossas propostas e ideias num programa de governo? Hoje, à saída da audiência com o Sr. Presidente da República, fomos muito claros nas nossas declarações, nomeadamente pela voz do nosso Presidente, André Ventura, que disse que nós tínhamos que ser um farol de anticorrupção, um farol de controle da imigração e um farol no controle da segurança. Esse controle na imigração já não está a ser operacionalizado? Como é que está a ser operacional, Carolina Freitas, quando os acordos continuam em vigor? O Luís Montenegro fez anunciar que ia notificar cerca de 4.000 e poucos imigrantes, que são só 0,3% dos imigrantes em Portugal, e depois veio dizer que nem sequer sabia onde é que eles estavam, e a AIMA continua a ter milhares de processos por tramitar, continua sem... Não há setores da economia, Pedro, que podem sofrer muito com esse abandono da imigração? Como é que pode dizer isso se soubemos há pouco tempo que dos 1.600.000 imigrantes
imigrantes que temos legais em Portugal, afinal só 400 mil é que trabalham. Mas o Pedro Frazão reconhece que a agricultura, a restauração é um setor que contribui muito para a economia do país. O que eu reconheço, eu sou coordenador da agricultura, é que hoje existe uma neoescravatura que está a ser mantida com base na entrada de imigrantes que vêm trabalhar para cá com salários absolutamente irreais e não dão trabalho aos portugueses. Porque sabia que há portugueses... Para ir na restauração é a mesma coisa. A Carolina sabia que há portugueses a irem trabalhar para fora, para a agricultura e para a restauração. Se em Portugal existissem salários no mesmo nível, eles ficavam cá, não iam embora. Portanto, não me venham com essa conversa de trazer imigrantes para trabalhar. Chega a resolver o problema aumentando os salários. O que é necessário é criar em Portugal tabelas salariais e níveis salariais que permitam que os portugueses fiquem cá a trabalhar e que não tenham de ir para outros países. E não podem ficar os portugueses e os imigrantes, Além disso, claro que podem, desde que fiquem a trabalhar e não sejam subsidio-dependentes, porque uma das coisas que nós também exigimos é que um imigrante... Têm subsídios, Pedro. Mas como é que pode aceitar que um imigrante chegue a Portugal e imediatamente receba um subsídio sem nenhuma carreira contributiva? Nós exigimos que exista... Aliás, está na lei de bases que o Partido Socialista aprovou, está na lei de bases uma linha que diz que é possível que a Segurança Social indique um prazo mínimo de carreira contributiva para que alguém possa ter acesso a subsídios. O que nós defendemos é que um imigrante não possa ter acesso a subsídios sem ter pelo menos 5 anos de carreira contributiva. Carolina, qualquer país civilizado do mundo não dá subsídios a imigrantes que acabam de chegar e simplesmente não querem trabalhar. Isto é inadmissível. Mas um país civilizado deve também acolher essas pessoas que querem trabalhar em Portugal. E é por isso que o Chega defende um sistema de cotas. É por isso que o Chega defende um sistema de cotas. Defende um sistema de cotas para que a Segurança Social e o Ministério do Trabalho identifique na agricultura, na restauração, na indústria, quantos imigrantes é que são necessários para a força laboral e emita esses vistos de trabalho e que as pessoas venham para Portugal, mas com um visto de trabalho, não é para virem para Portugal para se candidatarem automaticamente a um subsídio e fiquem em casa a usufruir do RSI. Portanto, isso é o que o Chega defende. E, obviamente, na corrupção, na imigração e na subsídio-dependência, podem contar com o Chega para fazer este país avançar e para tornar Portugal melhor para os portugueses originários, porque é para isso que os portugueses votam em nós. Mas o que é que quer dizer com portugueses originários? É exatamente isso da palavra. A senhora jornalista não deve ter problemas de interpretação. Neste momento estou a ter algum desses problemas. Gostava mesmo que concretizasse. Sim, está desculpada, mas acredito que na sua posição não deve ser muito difícil perceber o que é um português originário. É um cidadão português originário de Portugal. Não percebeu? Não, ou seja, tem de ser um português que nasce em Portugal. Se calhar tem que voltar às aulas da faculdade. Não me parece que isso se aprenda na faculdade. Obviamente Pedro. que um português originário é um português de cidadania originária portuguesa, de cidadania de jus sanguíneo. Portanto, essa é a única válida. Não foi isso que eu disse, não esteja a deturpar as minhas palavras. O que eu disse é que os portugueses os políticos portugueses têm primordialmente como sua missão tornar este país melhor para os portugueses originários e depois tratar dos outros de forma humana, humanitária, obviamente. Nós também não somos contra a recepção de pessoas que peçam refúgio, asilo político ou asilo por alguma outra causa de perseguição noutro país, mas tem que ser asilos verdadeiros. Não é o que nós temos hoje em dia, que qualquer pessoa chega a Portugal, arvora-se o direito de pedir um asilo como refugiado e fica meses e meses, às vezes anos, sem ter que comprovar esse estatuto de refugiado. Portanto, nós temos que dar refúgio às pessoas que estão em fuga, como por exemplo foi o caso manifesto da Ucrânia, e o Chega foi o primeiro partido a concordar com a recepção de milhares de ucranianos que eram verdadeiros refugiados de guerra, mas nós sabemos que de África, por exemplo, de Marrocos não está em guerra, nem tem perseguição política, porque é que nós recebemos refugiados de Marrocos? Pode-me explicar? Portanto, existem políticas humanitárias, mas elas têm que ser estabelecidas com rigor e de acordo com as nossas possibilidades. Portugal não é um país o Pedro rico para conhece este número com certeza, 3.600 milhões de contribuições em 2024 para a Segurança Social. Não é um número relevante? E a Carolina sabe que desses 3.000... 12,4% do total das contribuições. Sim, e sabe mais que desses quase 2 mil milhões são de contribuições de imigrantes europeus e não são de contribuições... Mas estão todos lá.
estão todos lá, mas a grande fatia, mais de 60% das contribuições desse número que falou, quase cerca de 2 mil milhões, vem de imigrantes que vieram de países da Europa, do Canadá e dos Estados Unidos. O resto, todos os imigrantes que são a grande massa de imigração que veio da África e da América do Sul, contribui muito pouco. Sabe Mas porquê? agora Porque já essa está a imigração... restringir. Estávamos a falar de Não, sabe nascidos em porquê? Portugal e agora o Pedro já está a restringir mais Isto é outro dentro assunto, do... Isto é outro assunto. O que eu quero dizer é que a grande massa de contribuição para a segurança social vem da imigração qualificada, que é exatamente aquele médico que salvou André Ventura na noite da semana passada, era um médico de imigração daquela que nós defendemos. O país era uma não deve, imigração que nós os defendemos. governantes não Era um devem olhar imigrante. para os trabalhadores imigrantes, tenham qualificações superiores ou não, da mesma forma. Mas não acha que Não um país deve querer... Nós temos falta de médicos. Não acha que devemos promover a vinda de médicos, como esse imigrante médico que salvou André Ventura, que falava português, é altamente qualificado, Mas vem da ser Alemanha... mais ou menos importante do que outro que não seja médico. Pedro, Não, desculpa, eu acho que é mais... Não, eu discordo. Eu acho que é mais importante receber um imigrante médico do que receber um analfabeto da África. Peço desculpa, mas é mais importante para o país receber um médico do que um imigrante. É a sua opinião, mais Pedro, importante é a sua opinião. É a minha opinião e é o bom senso Não é uma nacional. opinião, isso é xenófobo e racista. Desculpe, é mais importante racista. receber um É imigrante... absolutamente Ao racista. contrário, então, é mais importante receber é mais importante receber um imigrante... Racista é a sua... E usa a mentira. É mentiroso. É mais Pedro, por Desculpa, favor... está-me a ofender. Não, mas não... Em vez de me defender a mim, está a Brilhante defender. Dias está a emitir uma opinião. O senhor está acho que não há necessidade de entrarmos para isto. Está a preferir uma opinião racista e xenófoba. E está a dar crédito ao PS, porque é que não votem em senhores como... O crédito do PS é zero. Bom, é mais importante receber um imigrante da África que seja médico, engenheiro ou arquiteto do que receber um imigrante da Alemanha que seja analfabeto. Nós temos que destrinçar o tipo de imigração que queremos. Um país não pode receber tudo e todos. E obviamente que um país, para um Entre a país... mentira, o racismo e o imigrante. xenófobo. Duarte tem mesmo de Eu já fui imigrante. Eu sou educado. Duarte, Portanto, é mais importante receber pessoas qualificadas e desculpem lá, mas isto é absolutamente... Deixa ouvir o Duarte. Eurico Brilhante Dias, Pedro Frazão, Muito obrigado, Duarte Carolina. Pacheco. Muito obrigado, Obrigada, RTP, boa por noite. este convite. Obrigado.